do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Todos pegaram os elementos. Faltou alguém, amados? Todos pegaram? Amém? Glória a Deus por isso. Primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele fala no capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, porque é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Queridos, em memória do nosso Senhor Jesus, comamos o pão. Aleluia.
Glórias. Aleluia, Jesus. E ele continua falando: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amada igreja, até que o Senhor venha, bebemos o cálice. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Glória, 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 glória. Aleluia. Glória, 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 glórias a ti, Senhor. Glorificado é o teu nome, Senhor. Exaltado é o Senhor. Sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado sejas tu, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo grande privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de poder cear com o Senhor, Pai, a última ceia deste ano, Deus. Quão privilegiado nós somos. Quão privilegiado nós somos, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, por todo o teu amor, a tua bondade, Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Amém, igreja do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluias. Aleluias. Você pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, agora nós vamos ter uma apresentação. Nós vamos ter uma apresentação agora. Gostaria da sua atenção, que seu coração estivesse aberto.
Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor com bastante força, porque Ele merece. No início do culto, eu falei que o Senhor, Ele tem nos abençoado tanto. Em todo um ano, Deus, Ele nos abençoa muito. E se que cada um de nós fôssemos compartilhar aquilo que Deus, Ele tem feito nas nossas vidas, eu acho que esse culto não teria fim. Não teria fim. E eu queria chamar agora um casal para compartilhar algo da parte do Senhor. O irmão Valério e a irmã Francimara, que vão dar um testemunho. Amém? Podem vir. O Senhor tem feito grandes coisas no meio da sua igreja. E como eu falei, se nós fôssemos contar tudo, não teria fim esse culto. Amém. Boa noite. Hoje eu estou aqui para me agradecer a Deus, né, o que Ele fez na minha vida este ano. No começo de janeiro, no final de janeiro desse ano, eu passei por uma enfermidade, né, não muito boa, e também não foi fácil, né, para nós lá em casa também, né, o que eu passei, né, mas para a honra e a glória do Senhor, hoje eu estou aqui para me agradecer a Ele, né, pelo milagre que Ele fez na minha vida, né. Então, como eu disse para os meus irmãos, no final de janeiro desse ano, eu passei por uma enfermidade e é um pouco constrangedor para mim falar, né? Mas aquilo que Deus faz na nossa vida, nós temos que testemunhar, né? O que Ele fez, né? Então, primeiro saiu 2 caroços na minha parte íntima. Desses caroços, saiu numa quarta-feira, de quinta para sexta só foi piorando, mais e mais. Vinha no médico, ele só olhava e as coisas só piorando, só saindo uma secreção direto. E o lugar que eles iam furando, ia ficando os buracos, né? E doía muito, né? Doía muito, eu sofri muito, né? Era dia e noite com dor, né? Dormia com aquela dor, acordava com aquela dor. Tinha hora que o desânimo era tão grande que dava vontade de eu desistir da minha própria vida. Mas tem um versículo na Bíblia que se encontra lá em Filipenses 4:13, que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então Deus me fortalecia. Eu passava pelaquela dor, mas Deus estava me fortalecendo, né, todo o tempo. E foi meu esposo que me limpava, que eu até para me tomar banho era ruim para mim. Eu não conseguia fechar minhas pernas, né, porque inchou tanto minhas partes íntimas que eu não conseguia fechar a perna, eu não conseguia andar, né? Meu esposo, que estava todo o tempo comigo, quando era minha sogra, para fazer as coisas eu não conseguia fazer nada, era o tempo todo deitada, ou no sofá ou na cama, e tudo era de um jeito só, né? Então, foi um ano muito difícil para nós, mas também teve as nossas vitórias, né? Graças a Deus. E até que meu esposo, olhando meu sofrimento, ele disse assim, no final de fevereiro, ele falou assim: filha, nós vamos te levar no médico particular, porque está cada vez ficando mais feio, né? Está cada vez piorando mais. Ele me levou no particular, né? Para a honra e a glória do Senhor, Deus, eu creio que foi Deus que usou a mão daquele médico, né? Ele me examinou tudo direitinho, passou uma bateria de remédio, de exame, né? Eu fiz a bateria de exame e o médico passou mais remédio para mim. Aí, em março, eu fui pegar o resultado. Para a honra e a glória do Senhor, meus exames não deu nada, né? Só apenas alergia mesmo, que infeccionou, né? E ficou do jeito que estava. Mas era dor, irmão, era dor, e eu chorava muito.
O irmão Vitor ainda chegou a me levar em Castanhal. Ele viu minha situação também, né? E me dava conselho, irmã, a senhora tem que ir no médico particular, não sei, porque se pelo SUS eles vão demorar muito para lhe atender, né? Então, era uma dor constante mesmo, todo o tempo com dor, né? E quando a dor apertava, a minha pressão, ela baixava, né? E aquilo, se meu esposo não tivesse por perto, ou então alguém por perto de mim, eu chegava até a desmaiar de tanta dor, que a dor era tão forte que minha pressão abaixava. E logo começava o desespero lá dentro de casa, porque eu via o desespero do meu esposo, ele passava a mão na cabeça e não sabia mais o que fazer, né, comigo, porque a dor era tão grande, eu só chorava demais mesmo. Mas eu agradeço a Deus, a vida do meu esposo, a vida da minha sogra, que estiveram sempre comigo, pela vida dos nossos vizinhos, que quando minha sogra não podia estar lá com nós para fazer as coisas para nós, né, os nossos vizinhos vinham, ela pegava minha roupa, lavava, né, lavava vazia, fazia comida, que eu não conseguia fazer nada, né. Então, eu vi o sofrimento do meu esposo, que ele trabalha lá para Iracema, nesse tempo ele ia de bicicleta, né, e é muito cansativo a pessoa chegar de bicicleta e fazer comida, né, e fazer as coisas tudo de dentro de casa, mas mesmo assim, ele tentava não passar tristeza para mim, ele passava força. Ele falou, filha, mas tu não pode desanimar, né? Não é porque tu está desse jeito que tu vai te desanimar, se apega com Deus, né? E era o que eu fazia, mas mesmo assim, a dor era tão grande que me batia de desespero, né? Mas aí eu passei 6 meses, né, com essa enfermidade, 6 meses e alguns dias, né? Porque foi no final de janeiro desse ano, e eu já vim ficar boa no mês de junho, né? E alguns dias, né? O pastor me viu minha situação também, que ele chegou a me trazer aqui para o posto de Terra Alta. Chegou até a orar por ele, a minha vida, pensando que era dor na coluna, né? Mas só Deus, e eu sabia o que é que eu estava passando. E eu fiquei com vergonha de falar para ele, né? Que é homem. Se fosse com a pastora aí era outra coisa, né? Mas eu fiquei com vergonha, né? Mas hoje eu só vim aqui mesmo agradecer a Deus por Ele ter me curado, né? Por Ele não ter deixado, não ter permitido eu fazer besteira com minha própria vida, né? Porque na hora da dor, o que a gente pede logo é para Deus nos levar, né? Tirar a gente do sofrimento, ou então a gente quer fazer alguma coisa com a nossa vida mesmo, para sair o sofrimento, né? Mas para a honra e a glória do Senhor, Ele não permitiu, porque eu creio que o Senhor tem um propósito na minha vida, ainda na terra, né? E Ele não quis me levar logo, né? Então eu sou muito grata a Deus nesta noite, pelo milagre, né, que Ele fez na minha vida, porque foi 6 meses mesmo de sofrimento mesmo lá em casa, do meu esposo comigo, né? Então eu sou muito grata a Deus pela vida do meu pai também, que nos ajudou também bastante, pela vida da minha mãe, né? E logo em março, quando eu fui pegar o resultado dos exames, que o médico passou um monte de remédio, lá quando eu cheguei em casa, meu gás acabou. Aí, para a honra e a glória do Senhor, o menino que nos levou, que é nosso vizinho, não cobrou nada, não cobrou nadinha de dinheiro. Aí, eu preocupada, né, com gás, não tinha carvão. Aí, Deus falando no meu coração, né, acalma teu coração, que esse dinheiro que tu tem vai dar para comprar teu remédio, ainda vai dar para trocar teu gás. E para a honra e a glória do Senhor, deu para comprar meu gás e meu remédio primeiro, né? Então, só tenho a agradecer a Deus nesta noite. Amém? Glória a Deus, nosso Deus é poderoso. Ele fez, está fazendo, vai continuar a fazer. Amém? Deus os abençoe, tá, irmãos? Queria chamar também o irmão Francimar. A irmã Valéria vai falar também? Um minutinho, irmão Francimar. Está com a palavra, então. Amém, né? Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Para quem não conhece, essa é minha esposa Francimara. Para quem não me conhece, sou o Valério, né? Já faço parte dessa família já há 5 anos, né? Mês de julho, dia 17, completou 5 anos que eu congrego aqui.
E toda vez que eu vejo esse irmão abençoado aqui, eu me lembro que foi através do testemunho dele que Deus fez o chamado para mim. Amém? E hoje eu estou aqui também porque Deus é bom, né? Eu poderia contar um testemunho da minha vida, mas o testemunho que eu tenho para contar é do meu filho mais novo. Algum aqui dos irmãos já sabe, né? E tem uma palavra aqui também que na Bíblia que fala que nada pode nos separar do amor de Deus, né? Nem a aflição, nem a tribulação, nem a fome, nem a perseguição, né? Então Deus é maravilhoso. Como a minha esposa começou, foi, né, que ela falou sobre a enfermidade que ela passou, foi 6 meses e alguns dias. E durante essa caminhada desse ano, nós não começamos com um ano muito bom, mas Deus sabe de todas as coisas. E nesse meio desse período que ela estava com essa enfermidade, o nosso filho também passou por uma enfermidade que foi uma alergia. Igual ela falou, eu passei 1 ano e 5 meses andando de bicicleta, que eu saía de 3 horas da madrugada de casa, 3h20, para ir trabalhar. Aí quando chegava à noite de novo, eu já tinha que ir para o hospital com meu filho. Foi 6 noites eu indo para o hospital com ele com uma alergia, que o médico falou para mim, olhando na minha cara, disse, essa alergia é da alergia que mata, ela dá tanto por fora como por dentro. E eu já no meio da aflição, né, com a minha esposa, que eu chegava cansado do serviço, eu já pensava que eu tinha que ir para o hospital de novo com ele. Que eu via as ambulâncias na estrada, eu já estava pegando um trauma já. Eu já sabia que eu ia chegar em casa, eu já tinha que voltar de novo para o hospital, né? E no meio de tudo isso, ele passou por essa enfermidade e começou numa quarta-feira, acabou numa segunda. Toda noite, quando eu chegava do serviço, eu tinha que estar pronto para ir para o hospital com ele durante 6 noites. E no meio dessa caminhada, ele foi pegando agulhada, e toda vez que quando nós orava, para nós ir dormir, nós se reuníamos no nosso quarto, e ele estava bem. Quando nós terminava de orar, a alergia dele atacava. Questão de segundo, dos pés à cabeça dele, ninguém conhecia ele mais. E era o momento de nós voltar para o hospital com ele de novo. E minha esposa com enfermidade, que não podia se levantar, passou 6 meses de cama, né? Nós gastamos o que nós não tínhamos. Eu fiquei pagando por um bom tempo pelo cartão, os exames, remédio. E no meio de tudo isso aí, nós passando com essas aflições, quando chegou, nós participamos de um culto no domingo. Quando foi na segunda, no domingo saímos daqui, eu já estava tão cansado de andar para o hospital, de estar preocupado com o que estava acontecendo no nosso lar. E nesse domingo a mamãe foi para a UPA com ele de novo. Quando foi na segunda, nós fomos orar de novo. E quando nós terminamos a oração, ele tornou a piorar. Aí eu escutei aquele gemido dele dentro da rede. E ele começou a falar, pai, eu não aguento mais essa dor, né? Ele dizendo, já não chamava mais pela mãe, porque ele já estava, acho que ele já via também a situação da mãe dele, a preocupação que nós tínhamos, né? E naquele momento ele começou a chorar muito, clamando, dizendo que não aguentava, pai, eu não aguento mais essa dor. E nós se desesperemos, né? Naquele momento começamos a chorar, eu peguei ele dentro da rede pelo braço mole, ele dizendo, pai, eu não aguento mais essa dor. E naquele momento eu saí de dentro do nosso quarto, me sentei lá no chão da sala, com ele no braço, orando. O meu outro filho mais velho, que é o Thales, correu lá para frente chorando, foi orar. Minha esposa orando, e nós naquele desespero, e ele dizendo, pai, eu não aguento mais essa dor. E eu me levantei da sala, fui para a cozinha, me sentei lá também no tapete, lá na cozinha, e orando com ele no braço, ele mole já no meu braço. E me levantei de novo lá do chão da cozinha, me sentei, botei ele em cima da mesa estendido. Quem andou lá em casa já sabe como é a nossa casa, né?
E eu estendi ele em cima da mesa que nós se serve, que nós almoça lá. E naqueles altos momentos nós orando, nós clamando a Deus, né? E nós orando mesmo bastante, minha lágrima já escorrendo em cima da barriga dele. Aí certo momento da minha oração, eu vi que ele parou de se mexer, que ele parou de chorar, parou de gemer. Eu falei, Senhor, não acredito que isso está acontecendo com nós. E eu no meio da oração, eu mesmo pensando comigo, será, Senhor, que nós perdemos nosso filho nesse momento? E no meio de toda a enfermidade, minha esposa também estava com enfermidade, né? E nós dando força um para o outro, mas ao mesmo tempo, nós passávamos por uma aflição junto, né? E naqueles altos momentos, ele se aquietou no meu braço, e eu chorando, orando ao mesmo tempo, derramando lágrimas em cima dele. E Deus, ele é maravilhoso, que nesse momento adormeceu o nosso filho, parou de chorar, parou de gemer, parou de doer tudo que tinha nele. Quando eu abri os olhos, que eu parei de orar, ele estava dormindo, roncando em cima da mesa já. Porque Deus, ele é tão maravilhoso, irmão, que a palavra dele diz que nada nos separa do amor dele, né? E a nós, cada um de nós tem as nossas falhas, nós temos os nossos erros. Mas a partir de que nós entramos nessa caminhada, Deus fala que o justo viverá pela fé. E quando nós temos fé, a própria palavra de Deus fala que tudo aquilo que nós pedimos no nome dele será feito, né? Então, no meio dessas aflições que nós tivemos no nosso lar, eu creio que, apesar de tudo, a palavra dele está se cumprindo na nossa vida. Ele disse que nós nunca vamos separar do amor dele, né? E no meio dessa toda caminhada, por tudo isso que nós passamos, quando ele ficou bom, né? Ele ficou bom na segunda, na quarta-feira nós compartilhamos na célula, lá a nossa célula ainda era dia de quarta. E quando foi no dia 21 de julho, o carro me bateu lá em ano 19. Vê como é a aprovação de Deus na vida do homem, né? Eu andando de bicicleta, nesse dia lá eu trabalho no frigorífico, nesse dia o abate ia começar mais cedo. Quando eram mais 5 horas lá, em frente àquele barzinho no 19, o carro me bateu lá, né? E eu estava de bicicleta, eu ia cantando um louvor, que quando eu vou na estrada assim, eu gosto de inventar uns louvor cantando para Deus, né? E eu ia agradecendo a Deus, cantando para Ele, que eu agradecia por Ele me manter de pé, né? E nesse momento, quando eu fechei a boca, o carro me bateu por trás. Eu vi só as luzes rodando, que ele me jogou para cima. E eu caí no meio da estrada, que era para mim cair para fora da estrada. E eu caí no meio da linha amarela. Quando eu vi aquelas luzes brilhando no meu rumo, eu botei os 2 pés no meio da estrada e me joguei para trás, passou uma carreta. E depois eu me levantei atordoado, né? Eu olhei para um lado e outro, não tinha ninguém para me acudir. E eu bati a poeira da bunda, como pensei que meu braço tinha quebrado. Aí eu cheguei mais na frente, passei em frente ao garapé do 19, eu questionei Deus, por que isso está acontecendo comigo, né? Mas e no mesmo momento, eu me lembrei, porque eu falava para ele me manter de pé. E mesmo toda essa situação que aconteceu na minha vida, na vida do meu filho, da minha esposa, e hoje eu estou de pé ainda, para a honra e a glória de Deus, né? Quando a pastora aqui leu o versículo de Salmo 116, 12, o que nós podemos dar ao Senhor, né? Hoje nós estamos agradecendo Ele porque Ele nos mantém de pé, né? E se alguém aqui tiver com alguma criança ou adulto enfermo, ore com fé, pedindo a Deus, que Ele disse que há de se cumprir. Assim como se cumpriu na minha vida, na vida da minha esposa, do meu filho, pode se cumprir na vida de cada um que está aqui, meu irmão. Mas nós temos que ter fé, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Amém? Eu agradeço pela minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmão Francimar, corra, irmão Francimar. Amém, glória a Deus, esse é o nosso Deus. 2 minutos, é?
Aleluia. Glória a Deus. Graças ao Pai, meus irmãos. Irmãos, quero contar um testemunho que quando eu morei em Castanhal, passei um tempo em Castanhal, e eu acordava para beber e bebia para dormir, né? E quando foi um dia, eu ia lá na Barão, um carro me bateu. Quando eu ia na bicicleta. Quando eu me acordei, eu estava no hospital. Nesse momento eu me lembrei que uma vez um homem falou: olha, pede para Deus, se tu tem alguma angústia ou tu tem alguma coisa para pedir para alguém, peça para Deus, que Deus, ele pode todas as coisas. Aí eu saí do hospital, fui para uma casa que eu estava morando lá. Quando eu cheguei lá na casa, eu me ajoelhei debaixo do banheiro, debaixo do chuveiro aberto, e comecei a chorar e pedir perdão para Deus e pedir para Ele me livrar, me tirar daquele mundo que eu vivia, que era só um mar de lama, de bebedice, de droga, que eu andava fazendo coisa errada. E eu pedi para Ele: Deus, me tira desse mar de lama, desse mundo aí, que envia uma pessoa para me ajudar. Irmãos, e Deus, Ele ouve todas as nossas orações. Nesse tempo eu não servia a Deus, não sabia que Deus existia, mas hoje eu digo para vocês, eu tenho certeza que Deus existe, que Deus é maravilhoso, né? E Deus passou 5 anos, e aí eu vim para um culto, comecei a vir para o culto, aqui que minha esposa aceitou Jesus, eu comecei a vir para o culto. O público era para ali, para aquele lado ali. Quando foi um dia, o Espírito Santo me pegou aí, e o pastor fez o apelo, e eu aceitei Jesus. Irmãos, e não tem coisa melhor de que a gente estar com Jesus. Não tem coisa melhor de que a gente servir a Deus, né? Servir a Deus e fazer a vontade dEle, né? Buscar Ele. Que nem o irmão Valério falou, tem a dificuldade? Tem, todos nós passamos por dificuldade. Mas a gente tem que se manter firme. Já faz 7 anos que eu estou na caminhada. Eu agradeço a vida dos nossos pastores, que eles são exemplo para nós, né? Agradeço a vida do irmão Carlinho, que foi um homem que ele foi meu líder, né? Me deu muita força, me deu muito conselho. E agradeço a Deus por esse momento de eu estar aqui mais um ano, né? Agradecendo a Ele. E eu peço para os irmãos, algum irmão, se eu fiz alguma coisa, se eu falei alguma coisa que desagradou, eu peço perdão. Peço perdão para os irmãos se eu fiz alguma coisa que desagradou, alguma palavra, alguma brincadeira, que eu peço perdão. Que esse 2024, eu creio que eu vou fazer melhor. E o meu testemunho era esse, irmão, porque Jesus é bom todo o tempo. E eu peço para vocês, tiver alguma dificuldade, tiver algum pedido de oração, faça para Ele, peça para Ele, que Ele ouve todas as nossas orações e Ele atende, né? Que eu digo para vocês, eu era uma pessoa que eu não valia nada. Eu era uma pessoa que eu era que nem uma folha seca. Para onde o vento batia, me levava, né? E hoje eu tenho dignidade, hoje eu tenho um Pai. Hoje eu tenho um Pai, que é o nosso Senhor Jesus. Assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um, e assim deixar. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós vamos ter agora mais um momento.
me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, passei minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Glória a Deus, são tantas bênçãos. Deus é maravilhoso, meus irmãos. São muitas bênçãos. Que nesse novo ano que se inicia daqui a pouquinho, possamos ir mais profundos em Deus, em busca da vontade do Senhor, em busca de santidade, em busca realmente de viver aquilo que o Senhor Ele tem para cada um de nós. E um conselho que eu dou para você: se arrisque. Se arrisque. Não tenha medo, se arrisque. Nós vivemos é pela fé. É pela fé que nós vivemos. Amém?
mas ainda não terminou. Queria chamar o pastor Marcelo. Cadê? Ah, tá aqui. Ainda não terminou, ainda tem um pão para nós, da parte do Senhor. Seu coração está aberto? Daqui a pouquinho entramos no novo ano. Um novo ano repleto de bênçãos da parte do Senhor para as nossas vidas. Mas depende do nosso coração. Depende do seu coração, da resposta que você vai dar para Ele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Pai. Muito obrigada, Jesus. A gratidão em meu coração por todos os teus feitos, Senhor. Eu quero orar, Senhor, nesse momento, Pai, pela vida, Senhor, do pastor Marcelo, meu esposo. Que o Senhor use poderosamente, com ousadia, Pai, para falar, Senhor, aquilo que está em teu coração, Senhor. E que o nosso coração, Jesus, possa estar aberto para receber a tua preciosa palavra. Palavra que transforma, palavra viva e eficaz. É sobre ela, Pai, que nós iremos caminhar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Maravilha. Eu quero liberar a palavra de Deus ao seu coração para aquilo que nós vamos viver 2024. Todos os anos Deus tem nos direcionado com relação a uma palavra. Temos ainda aqui no púlpito o ano dos redimidos, mas essa semana nós vamos mudar. A partir de amanhã nós vamos mudar. E esse ano, no segundo semestre principalmente, eu fiquei orando ao Senhor e confesso aos irmãos que não faz muito a minha vontade ter sempre uma palavra de direção todos os anos. Não é algo que eu sonhava em ter, não é algo que eu dizia, não, todo ano a igreja precisa ter uma palavra. Não, até porque nem a igreja sede caminhava do jeito que nós caminhamos. Nunca houve assim, todos os anos, uma palavra de direção. E no segundo semestre, eu orando ao Senhor, e eu lembro que o irmão que hoje é pastor, Rogério Robson, estava ministrando aqui uma quinta-feira, e eu aqui no meu canto, sentado, ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo soprou algo ao meu espírito, ao meu coração, e eu comecei a notar. Eu estava ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a ministração do Rogério, mas o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração algo para 2024, e eu, Deus, agora... E eu comecei a anotar, irmãos. Fui para as últimas páginas da minha Bíblia, umas folhas que tem de anotações, e eu comecei a anotar algumas coisas. E eu pensei realmente que 2024 não iria ter nenhuma característica, né? O ano dos redimidos, o ano da aliança, né? Que nós vivemos. Não, eu pensei realmente que 2024 não iria ter, mas Deus soprou ao meu coração e ao meu espírito essa palavra, e eu quero poder ministrar o seu coração de forma tremenda, se o seu coração estiver aberto. Amém. Falei aos líderes na nossa confraternização sobre essa palavra, não compartilhei o texto, só falei sobre esse novo ano. E se você quiser anotar, anote. Nós vamos, 2024, caminhar sobre um ano profético. E esse ano profético, irmãos, ele traz consigo uma palavra de direção, uma palavra profética de Deus, e eu quero que você realmente não só ouça essa palavra, mas retenha no seu coração, porque ela nós vamos, no decorrer desse ano, caminhar sobre ela. Amém? O ano profético, ele vai nos desafiar. O ano dos redimidos foi excelente, foi extraordinário aquilo que Deus ministrou ao nosso coração sobre a sua bondade, sobre o seu amor, sobre a sua obra remissora, sobre as nossas vidas. Mas eu digo a você, o ano profético ele vai nos desafiar. E você está pronto para desafios? Porque 2024 será realmente um ano de desafios. E eu convido você a abrir a carta de 2 Pedro, capítulo 1.
2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Esse é o texto que nós vamos carregar esse ano. Carregamos 2023, o ano dos redimidos. Isaías, dizendo ao Senhor: eis que é chegado o ano dos redimidos. E esse texto nós vamos carregar, irmãos, e nós vamos, nessa noite ainda, caminhar sobre as duas epístolas de Pedro. Tanto a primeira quanto a segunda. Por quê? Porque o ano profético ele vai nos desafiar. Você está pronto? Vamos ler a palavra de Deus? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Diga aleluia. Vamos orar por essa palavra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, exaltado e bendito é o teu nome, Senhor. Estamos aqui como igreja do Senhor, como noiva, e queremos sim, ó Pai, ouvir a tua mensagem, ouvir a tua palavra, ouvir do Senhor aquilo que está no teu coração. E queremos estar com nossos ouvidos abertos, o nosso coração atento, o nosso espírito aguçado para aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso interior. E eu oro para que seja mais do que uma palavra de conhecimento, para que seja uma palavra profética, que ative o nosso coração a viver e a termos decisões e postura para sermos surpreendidos e impactados por essa nova vida que o Senhor nos desafiará a viver no ano de 2024. Eu creio, Senhor, e oro por tua igreja reunida essa noite, e por aqueles que irão ouvir essa mensagem, que ela seja como uma luz, e como uma flecha certeira no coração dos meus irmãos nessa noite, em o nome de Jesus Cristo. Você crê e diz amém? Amém, irmãos. A palavra profética, o ano profético, será um ano de vivermos o que a palavra diz. Nós não vamos viver nada mais e nada menos do que a Bíblia fala ao nosso respeito. Pastor, mas nós vivemos as Escrituras, nós buscamos viver a palavra de Deus todos os dias, sim ou não? Mas quanto dela ainda não vivemos? Quanto dela ainda é só conhecimento? Quanto da palavra que conhecemos, que lemos, que ouvimos, ainda é só conhecimento? Ainda não se tornou para nós estilo de vida, ainda não se tornou em nós a palavra viva operante. Quanto dessa palavra você pode dizer eu conheço? E a minha pergunta é: quanto você vive? Porque a palavra profética que Pedro está escrevendo aqui é a palavra que ele ouviu, versículo 18. Ele vai falar que ele estava no monte da transfiguração, e ele ouve a voz que vem dos céus, a voz de Deus Pai, falando a respeito de Jesus: este é meu filho amado, a quem tenho muito prazer. Quando Pedro ouve essa palavra profética de Deus, ao coração dele, ao coração de Pedro, Tiago e João, que estavam juntos no Monte da Transfiguração, é essa mensagem que Pedro carrega sobre a sua vida. E o que é que eu quero ensinar você e direcionar o seu coração nesse ano, é que a palavra profética de Deus não é simplesmente eis que eu te digo, como nós ouvimos por aí. Um profeta que se levanta e diz: Deus manda te dizer isso, isso e isso. Cuidado, porque a profecia vinda da parte de Deus, ela tem propósito. Amém? E a palavra profética, ela é para consolo, para exortação e para direção. Se a palavra que o profeta se levanta para falar para você não traz consolo, não traz exortação, nem traz direção, não vem do Senhor. Vem da carne, vem do coração humano, nasce do homem. Mas a palavra profética que vem dos céus, ela nos consola, diga aleluia por isso.
ela nos confronta e também nos direciona. E a palavra profética que Pedro está dizendo, escrevendo no texto que estamos lendo, em 2 Pedro 1,19, é a palavra que ele ouviu de Deus, a voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. E ele diz que se nós atendermos, a NVI traduz, e a NTLH traduz como se nós dermos atenção a essa palavra. Ramon, pode colocar na NVI, por favor? Mesmo texto da NVI. Isso. Se vocês farão bem, se a ela prestarem atenção. Atenção a quê, pastor? Aquilo que Deus está falando. Dar atenção àquilo que Deus está dizendo. Por quê, pastor? Muitas das vezes Deus fala conosco e nós não obedecemos. Deus fala no nosso espírito: vai lá visitar fulano e ora por ele. Nós ficamos constrangidos, com medos, envergonhados e não obedecemos a palavra profética de Deus ao nosso coração. E o ano profético, ele vai nos desafiar a ouvir isso e a tomar uma decisão de obedecer. Amém? Por isso que eu digo a você, o ano profético, ele vai nos desafiar a viver o que a Bíblia diz para nós vivermos. A você não ter na Bíblia, na palavra de Deus, não, esse aqui eu gosto, eu obedeço. Esse aqui eu não gosto, eu não obedeço. Não! O ano profético é o ano de viver o que a Bíblia diz para mim e para você vivermos. E nós precisamos dar atenção a essa palavra. Amém? Por quê, pastor? Porque essa palavra, ela é como uma candeia que clareia, que vai nascendo, que vai clareando áreas escuras da nossa vida. A palavra profética de Deus, ela vem clareando áreas escondidas. E o desafio vai ser Deus revelar áreas escondidas do nosso coração e nós obedecermos. O ano profético, nós vamos ser desafiados a revelação da palavra vir ao nosso entendimento, clarear nossa mente e eu dizer: eu preciso mudar isso na minha vida. É isso que o ano profético vai fazer conosco. Ele vai nos desafiar. Por quê? Porque eu tenho plena convicção que se você já fez encontro com Deus, você é discipulado, você tem seu coração aberto com seu discipulador, com seu pastor, mesmo assim você ainda tem áreas não confessadas na sua vida. Mesmo assim você tem pecados que você tem vergonha de confessar. Áreas escondidas, tenebrosas, diz a palavra de Deus. Amém, irmão? Pedro diz que essa palavra é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, em lugar escuro. E sabe o que Deus tem ministrado ao meu coração? É que Ele vai fazer com você, que você abra a Bíblia para ler e você entenda o texto. E sabe qual é o desafio? Não vai ter eu para dizer para você obedecer. Não vai ter a voz do pastor dizendo: você precisa obedecer isso. Deus falou ao meu coração que Ele vai abrir o nosso entendimento, irmãos, de uma forma tão extraordinária, que você vai ler a Bíblia e vai dizer: meu Deus, eu preciso mudar isso na minha vida. Sem pastor, sem líder, sem discipulador, ter que falar para você. E esse será o desafio do ano profético. Viver o que a Bíblia diz. Ler, ouvir, entender e decidir obedecer. Aleluia. Dar atenção àquilo que Deus fala. E eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas vezes Deus já falou com você? Não precisa falar alto, não.
Quantas vezes você estava lendo a Bíblia, orando lá na sua casa, no seu quarto, e Deus falou com você? Quantas? Dessa vez que Deus falou com você, quando você levantou e obedeceu? Porque nesses dias de oração, a respeito desse ano, eu até passei 2 semanas sem ministrar na igreja, convidando os pastores, os irmãos, para ministrarem, porque eu queria realmente, irmãos, me concentrar, parar, que às vezes a gente tem que anotar uma ministração, e a gente fica estudando um tema, buscando algo, e eu não queria. Eu queria estar focado naquilo que Deus estava ministrando no meu coração sobre o ano profético. Tem irmãos que perguntaram se eu estava bem. Pastor, o senhor está bem? O senhor não quer ministrar? Seu irmão, eu estou muito bem. É que eu estou com um objetivo. E o desafio, irmãos, se você já ouviu a voz de Deus, é quanto dela você já obedeceu. Porque eu vou fazer para você algo bem claro ao seu coração. O que muda a nossa vida não é o quanto nós ouvimos. O que muda a nossa vida é quanto obedecemos. Você diz para mim, pastor, mas a fé vem por ouvir. Verdade, a fé vem pelo ouvir. Mas não adianta eu ter fé e não ter obras. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e isso não se manifestar na minha vida como obra, prática, mudança, renúncia, obediência. Não adianta. Minha vida continuará sendo a mesma. Entra ano, sai ano. Redimidos, ano profético, ano da aliança. Meu irmão, vai vir ano em ano. Se você não obedecer a Deus, a sua vida não vai mudar. E sabe o que Deus ministrou ao meu espírito? O irmão Jeff disse isso aqui, quinta passada, no culto da família. Ele disse, irmãos, não nos falta ensino. Não nos falta palavra. E por que nossa vida não muda então? Nos falta obediência. Nos falta obediência à palavra. Não é a mim, irmãos. Quando eu ministro algo na igreja, na célula, ou no discipulado, numa conversa, que eu ministro algo a você das Escrituras, você obedecendo aquilo, você não está obedecendo a mim como homem. Não vou obedecer porque o meu pastor falou, não. Você obedece porque é palavra de Deus. Dele, do Todo-Poderoso, Rei dos Reis. Amém, irmão? E o Senhor, Ele quer nos fazer viver esse ano profético. E como eu disse a você, Deus vai nos desafiar a ouvir a palavra dEle e obedecer. Escute, anote para você. Sem obediência à palavra profética, não tem extraordinário. Você quer viver algo extraordinário em 2024? Obedeça a palavra profética de Deus. Pedro e os 11 estavam no barco. Jesus vem andando sobre as águas. Se espantaram, pensaram que era um fantasma, irmão Natalino. É um fantasma, não é, sou eu, fiquem tranquilos. Pedro disse, se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse, vem. Quantos desceram do barco? Pedro. Quantos viveram extraordinário, irmãos? Quem aceitou o convite, em obediência. Todos os 12 ouviram o convite, vem. Pode vir para o sobrenatural. Andar sobre as águas, pode vir, você pode andar no extraordinário, você pode viver no sobrenatural de Deus, você pode experimentar isso, vem. Quantos desceram do barco, irmãos? Só Pedro. Aí eu vejo gente dizendo, mas Pedro afundou na fé. Pedro
A fé de Pedro, meu Deus, que misericórdia do apóstolo Pedro. Você desceria do barco se Jesus lhe chamasse? Você teria coragem de dar um passo de fé sobre as águas por causa de uma palavra de Jesus? Se Jesus dissesse, vai lá, anda sobre as águas, você teria coragem de descer do barco? E a palavra profética para esse ano é: se Deus está me chamando para viver o sobrenatural, Paula, eu preciso crer para obedecer. Amém? Esse mesmo apóstolo Pedro, irmãos, depois de uma noite de pesca, cansada, rede só galho e folha, pescaria, ó, Panema, sem avoado, né, Danilo? Não tinha voado aquela manhã, porque a noite inteira não pescaram nada. Jesus entra no barco, ensina as pessoas, e ele diz, vamos mais ali, afasta o barco um pouquinho. E Jesus vira para ele e diz assim, lança a rede desse outro lado. Ele diz, Senhor, estamos cansados. Nós iríamos dar desculpas. Ah, estou cansado. Ah, eu já fiz isso muitas vezes e nunca deu certo. Você fez na força do braço, não por uma palavra. Você fez e não deu fruto porque você fez confiando em você, não naquilo que Deus falou. Porque quando Pedro ouviu a palavra de Jesus, a palavra profética, a palavra que tudo cria, que tudo gera, Pedro disse, tá bom, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Quase a rede rasga, de tanto peixe. O barco queria afundar, por quê, irmãos? Porque o homem ouviu a palavra profética e obedeceu. Não, meu irmão, no final de 2024, muitos, eu creio, vão querer testemunhar o extraordinário de Deus na sua vida. Muitos também não terão nada para contar. Pastor, como assim não terão nada? Porque ouviram e não obedeceram, Vinícius. Deus falou e não obedeceu. Não, mas Deus falou algo ao meu coração. E aí? O que mudou? Se obedeceu? Amém? E nós vamos precisar ser desafiados a obedecer aquilo que está escrito, a palavra. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Amém, irmãos? Pela palavra de Deus nós somos purificados. Pela palavra de Deus nós somos regenerados. Pela palavra de Deus nós amamos as pessoas. Eu não amo porque eu gosto da pessoa, eu não amo porque eu sou melhor do que ela, eu amo porque eu obedeço a palavra. Amém? Tem gente que ama com sentimento. Ai, eu estou sentindo meu coração de amar a irmã Cássia. Eu amo a irmã Cássia. Aí no outro dia não acordei muito legal, já não amo mais. Ela me fez raiva, eu já não amo mais. Acabou meu amor pela irmã Cássia. Já não amo mais. Isso não é amor, irmão. O amor nunca acaba. Estou enganado, irmã Cristiane? Nunca. E quem diz não sou eu, é a Bíblia. Se acaba, não é amor. Porque o amor, irmãos, ele não é aquilo que eu sinto. O amor é aquilo que eu decido. O amor, ele é uma decisão. Deus amou o mundo porque ele sentiu no coração dele que nós éramos bons. Não foi assim? Ele entregou Jesus porque a gente era bonitinho. Foi por nós assim? Foi nada, irmão. Éramos feios que só. Jesus fez até milagre de nós ficarmos mais lindão. Não é verdade? Eu vejo minhas fotos diante de ser crente, sangue de Jesus. Outro dia até minha esposa viu uma foto antiga, ela disse, como eu casei contigo? Eu disse, rapaz, era o Xiaomi. Irmão,
Hoje os irmãos até dizem, pastor, tá bonitão hoje. Eu disse, rapaz, só um milagre. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela vai nos desafiar a viver ela. A palavra profética para esse ano profético é eu ouvir e obedecer. Amém? Deus me disse que Ele vai abrir a mente de muitos irmãos. Abrir para compreender as Escrituras. Porque eu sei que tem irmãos que param de ler a Bíblia porque leem e não entendem nada. E Ele disse, no ano profético eu vou abrir a mente. Ele vai entender a Bíblia. Você entende, Delmax? A Bíblia vai saltar como uma luz que clareia em lugar tenebroso. Havia escuridão na mente, no entendimento de olhar as Escrituras e não entender nada. E a luz vai brilhar e você vai passar a entender tudo. Mas o desafio é, você entendendo, você vai obedecer? Se Deus abrir a sua mente, pastor, eu não obedeci porque eu não entendi a Bíblia. E se Deus abrir a sua mente agora, você vai obedecer? E esse será o nosso desafio, pastora Gisele. Obedecer o que a Bíblia diz. Amém? Nós precisamos e vamos necessitar não nos ofender com a Bíblia, com a palavra. E eu sei que tem irmãos que já ficaram ofendidos com a palavra de Deus. De eu ou outra pessoa estar ministrando e confrontar o pecado, você entende? De pegar lá na ferida assim e ter irmãos que ficarem amuados. O irmão sabia da minha vida, ele estava falando lá no púlpito, porque ele sabia da minha vida. Quem sabia era o dono da palavra, meu irmão. É ele que conhecia o seu coração, não era eu não. E sabe quem se ofende? Quem não obedece. Sabe quem se ofende em ser fiel no dízimo? Os avarentos. Sabe quem se ofende em amar o outro? Quem tem rancor de alguém. Sabe quem se ofende em ouvir sobre misericórdia e perdão? Quem não consegue perdoar. Porque quem tem um coração aberto para misericórdia, para bondade, que ama as pessoas, irmãos, não se ofende em dizer assim, você precisa perdoar. Não se ofende. Porque os fariseus se ofendiam com a verdade de Jesus? Porque eles não queriam obedecer. Quem não quer obedecer, irmão, se ofende com a Bíblia. Lê o texto e diz, não, isso aqui é para a irmã Graça. Não, Deus me mostrou que é para a irmã Graça esse texto. Mentira, é para ele mesmo. E o ano profético trará revelações de áreas de nossa vida que ainda não foram iluminadas. E não é que não tenha luz da palavra. Porque o que vai iluminar as áreas da nossa vida obscuras, escondidas, não é simplesmente ouvir a palavra. Vai ser obedecer. Você quer ter sua vida na luz, você vai ter que obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Porque se você ouvir e continuar pecando, você continuará nas trevas. E sabe o que é mais extraordinário? Ramon não tirou não, né? Não, Ramon, isso. A palavra profética de Deus que nós precisamos dar atenção, preste atenção para o texto, por favor. Que clareia como uma candeia, que brilha como uma candeia em um lugar tenebroso, ela é algo crescente. Diga amém por isso. Tem irmãos que já têm a revelação da palavra, que leem e entendem, amém. Ainda não tudo, ainda não completo, ainda não conseguimos enxergar todo o panorama daquilo que Deus quer para a nossa vida, mas Deus já clareou a nossa mente em algumas áreas, aleluia. E perceba que Pedro diz que a luz da alva, a estrela da manhã, ela precisa nascer no nosso coração, diga aleluia. E para isso, para que Cristo, a estrela da manhã, nasça no nosso coração, requer
que essa luz que vai raiando como a luz da aurora, você entende? De manhã você levanta às 5:30 da manhã, ainda está escurinho. O sol está querendo aparecer lá no finalzinho. Muitos irmãos, o sol já raiou um pouquinho mais. E já conseguem enxergar a vida dele mais claro. Mas ainda tem irmãos que precisam que a luz clareie muitas áreas. E andar com Deus num ano profético vai exigir de nós andarmos na luz. Amém, irmãos? Amém, irmã Liana? Nós vamos precisar andar na luz. A palavra de Deus é luz que ilumina o nosso caminho, luz que clareia o nosso caminhar, os nossos pés. Amém? E essa palavra, ela vai transformar áreas tenebrosas em claridade. Por que isso é importante? Porque todas as vezes que há escuridão em nossa vida, há rato, barata e lixo. Toda a área escura da nossa vida tem ratos, baratas, entulhos, lixo, nada que se aproveita. Fica no escuro. Na verdade, você tem um depósito na sua casa, queimou a lâmpada, olha, mais de ano, você nunca se preocupou em trocar. Por quê? Porque é entulho, meu irmão, tá lá. Só mexe de dia, se precisar de alguma coisa, de noite acende a lanterna do celular. Porque, meu irmão, é um lugar tenebroso da casa. Lá em casa a gente tem um quartinho desse. Queimou a luz numa área da casa, eu fui e tirei desse quartinho. Até hoje, meu irmão, nunca comprei uma lâmpada para lá. Outro dia a pastora queria alguma coisa, eu disse, meu Deus, está lá dentro. Jesus, e agora? De noite, irmão. Minha filha, clarei aqui, peguei o celular, acendi, lá eu entrei, pisando em papel, sacola, pedaço de madeira, tinha de tudo, meu irmão. Áreas escuras da nossa vida. E quando a luz brilha, nós temos oportunidade de arrancar tudo aquilo que nos atrapalha. Amém. A palavra profética desse ano nos desafiará a ouvir, a conhecer e principalmente obedecer a palavra. Viver, andar na luz, como Deus está na luz. 1 João, capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz que Deus é luz. Nele não há trevas nenhuma. E se eu quero andar na luz, eu preciso andar com Deus. Eu preciso andar guiado e iluminado pela palavra. Amém. Meu filho, que horas são, por favor? 41? Me empreste seu telefone para mim não me perder. Perdi meu relógio, irmão. Se você vê meu relógio por aí, eu não sei onde eu esqueci. Eu estou uma semana caçando, ainda não encontrei. Amém. Não vou me atrasar, não. E pensando nesse ano profético de Deus clarear a nossa vida, amém, irmãos? Fazer o quê? Lançar luz em áreas tenebrosas da nossa vida. Hoje, nessa noite, eu quero tratar de uma área. Amém? Vamos tratar várias áreas durante todo o ano. Mas para o culto da virada, Deus ministrou uma área para a nossa vida. Vire para o seu irmão, olhe para ele. Deixe seus olhos brilhar e o sorriso aparecer. Vai aí, irmão, vira para ele aí. Eu sei que você não gosta, mas faz aí. Dá um sorriso para ele e diga, Deus precisa abrir, tratar a visão, os teus olhos. Amém? Pastor, por que o senhor quer tratar primeiro a visão? Porque a visão profética, irmãos, ver aquilo que nós precisamos enxergar. E entenda, Hebreus 11:1 diz que a fé é crer naquilo que eu não vejo. É crer naquilo que eu não vejo. Isso é fé. Agora presta atenção. Pedro foi desafiado a descer do barco. Pedro desceu. Amém? Foi desafiado a jogar a rede para o outro lado. Ele obedeceu. Era pelo que ele estava vendo?
Porque o que Pedro estava vendo, irmãos? No barco. Numa hora, uma noite inteira de trabalho sem fruto. De manhã, sem nenhum peixe. De noite, tempestade, vento, trovão, morte, medo. Mesmo assim, Pedro decidiu dar um passo de fé. Sem ver. Isso é fé. E o ano profético, Deus precisa abrir a nossa visão. Para quê? Para que a gente não precise ver. Mas se Deus falou, eu obedeço. Deus falou, irmã Cristiane. Eu não enxerguei nada. Eu não senti nada, não me arrepiei. Não aconteceu nada comigo, mas eu ouvi Deus. Não, quando eu meti o dedo na costela de Jesus, eu sei que ele ressuscitou mesmo. Quantos Tomé tem aqui? Quantos Tomé só creem se ver? Alô, uma igreja aqui? Não, se eu meter a mão no buraco, lá na mão dele, onde o prego passou, eu creio que Jesus ressuscitou. 10 anos de crente, irmão. Ouve Deus fazer milagres e diz, não, eu só vi um dia que acontecia na minha frente. Sabe quando você vai ver? Nunca. Porque fé não é o que você vê. Não é o que você vê, irmão. E se eu preciso viver o ano profético, os meus olhos precisam ter e ser tratados por Deus, abertos por Deus. Por quê, irmãos? Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Jesus diz que os nossos olhos, eles são a janela da nossa alma, irmão Abel. Eles podem ser bons ou maus. Se meus olhos forem bons, meu corpo está em luz. Palavra, luz. Candeia, clareia lugares tenebrosos. Se meus olhos são bons e meu corpo está em luz. E se meu olho não for bom? Trevas. Densas trevas está o meu corpo. E eu quero que você entenda. O que é, pastor, um olho mau? É aquele que não crê em nada. É aquele que olha para a tempestade e diz, meu Deus, vou morrer. Olha para a enfermidade, Jesus, tira a minha vida. Não aguento. Perdão, tá, irmã Francimária? Eu não aguento isso. Por quê? O que é que ele está olhando, irmãos? As circunstâncias. Ele não está vendo Deus agir. Ele não está vendo Deus trabalhar na vida dele. Ele não está vendo as obras do Senhor na vida dele. Agora pare comigo 15 segundinhos e pense quem você era antes de Jesus. Rapidinho. Quem você era antes de Jesus. 15 segundos. E quem você é hoje. Percebeu a obra dele na sua vida? Você precisou ver isso acontecer? Você vê hoje. Mas no dia que você tomou a decisão de entregar sua vida para Jesus, tudo começou a mudar na sua vida. Os nossos olhos podem ser maus ao ponto de nos impedir de crer nas coisas de Deus. A gente olha a dificuldade, a gente olha, às vezes a gente tem algum desafio no conselho da igreja, a gente quer fazer algo, quer avançar com uma obra, aí olha para o caixa da igreja, misericórdia. 150 membros da igreja, 30 dizimista fiel. A oferta, eita pastor, e agora? Não vai dar para fazer. Se a gente fosse olhar para isso, até hoje essa igreja seria bem aqui assim. Seria só esses 2 lugares. Até hoje. Você sabia? Porque do ano que eu cheguei aqui até hoje, as finanças da igreja permanecem a mesma coisa. Mesma coisa, irmão. E olha que já encheu de gente. Mas as finanças da igreja é a mesma coisa. Você acha, tem gente que acha que a igreja está buiando da grana. Ai, meu Deus, quem dera. Quem dera, irmão.
Tem dia que não tem dinheiro para comprar copo descartável. Que menino vai lá e gasta 20 num culto. Você está aqui? Mas nós não vivemos pelo que vemos. Quando eu disse que nós iríamos ampliar a igreja, o pastor Júlio me perguntou: pastor, quanto a igreja tem lá para fazer essa obra? Eu disse: nenhum tostão. E como vão fazer? Não sei, Deus vai prover todas as coisas. E hoje estamos aqui num templo maior. Por quê, pastor? Porque Deus precisa abrir nossos olhos. Parar de olhar para as circunstâncias que estão à nossa frente, irmãos. O nosso Deus é muito maior do que as circunstâncias. O nosso Deus é muito maior do que a tempestade. O nosso Deus é muito maior do que as coisas. E eu preciso crer. Pastor, tem um mar na minha frente. Ou Deus abre, ou eu ando por cima e não me afogo. Tem uma fornalha aquecida, não tem problema, eu passo e não me queimo. Porque eu não caminho pelo que vejo. Eu caminho por aquilo que Deus liberou. A palavra dele disse: vai, e nós vamos. É isso que nós precisamos, irmãos. De uma palavra. Os discípulos começaram a abandonar Jesus por causa de um discurso muito duro. Ele virou para os 12 e disse: vocês não vão embora também não? Pedro era mais para frente, né? Pedro disse: Senhor, para onde nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós vamos, Senhor? Se as palavras que mudam a minha vida estão nas tuas bocas. Jesus estava com fome. O diabo disse: transforma a pedra em pão. Ele disse: não, diabo, ei Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é isso que o ano profético nós precisamos ter, irmãos. Os nossos ouvidos atentos para aquilo que Deus está direcionando a igreja. Desafios que nós vamos ter que encarar, não por aquilo que nós estamos vendo, irmã Sandra. Não por aquilo que eu acho, não, mas eu vejo que o negócio não está legal. Não tem problema, se Deus direcionou para nós avançarmos, nós vamos. Por isso nossos olhos precisam ser tratados. Hebreus 11, 17 e 19. Abraão é chamado a sacrificar seu filho. E Abraão, mesmo diante do seu filho, diante do pedido de Deus de sacrificá-los, Abraão não duvidou. E sabe o que é mais intrigante? Sabe por que ele não duvidou? Porque ele pensou no seu coração, Hebreus 11, 17 até o 19 vai dizer isso. Ele disse: mesmo que Deus espere que eu mate meu filho, eu creio que Deus vai ressuscitar ele. Porque a promessa de me fazer pai de multidões é através de Isaac. Se morrer, Deus ressuscita. Essa era a fé de Abraão. Paula Ferreira. Se Deus quer Isaac, ele vai ressuscitar Isaac. Aleluia. E eu quero encerrar lendo com você 2 Reis capítulo 6. Fique tranquilo, nós temos 9 minutos. Não se empolgue com os fogos. Acalme o seu coração. 2 Reis capítulo 6, Ramon, versículo 15 até o versículo 17, perdão. Vamos ler junto, por favor. Levante sua vista, anote. E vamos ler junto, que está no Data Show. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra-lhes os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
Qual era a visão do moço, irmão? Os inimigos. Estamos fritos. Vamos morrer. Estamos cercados. Essa era a visão do moço. Qual era a visão do profeta? Fique em paz. O nosso Deus, que nos ama, irmão Silvano, não nos desampara, irmã Cássia. Tem muitos inimigos? Não tem problema, o nosso Deus tem mais. Tem muitos que nos perseguem, o meu Deus é maior. Abre os olhos para enxergar mais do que as circunstâncias. Pastor, minha casa não anda bem. Abre seus olhos, o nosso Deus é Deus de restauração. O nosso Deus é Deus de cura. O nosso Deus é Deus de transformação. Abre teus olhos. Para de olhar para os problemas. E eu vejo um monte de crente dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Fala a Bíblia, fala da Bíblia. Mas quando a fé é provada, esquece da Bíblia. Parece que fecha os olhos. Diz a pastora Gisele pregando quinta-feira: o diabo cega o entendimento. Não enxerga mais nada. Abre os olhos. Ei, tem muita gente passando dificuldade. Tem sido dias difíceis. Mas Deus não nos desamparou nenhum dia. O que o moço viu? Estamos cercados, irmão Paulo. O que o profeta via? Deus continua cuidando da gente. Porque os olhos do profeta, irmão, não vê o problema. Os olhos do profeta vê a solução. E sabe o que eu vejo nesse texto? Sabe o que eu percebo de Eliseu abrir os olhos desse moço? Para ele contemplar que muito eram mais aqueles que Deus tinha enviado para cuidar dele. Porque o que ele tinha no coração dele, irmãos? Quando ele viu aquele exército cercando o monte, o que encheu o coração do moço? De medo. Diga comigo, por favor. Quando eu olho para o problema, meu coração se enche de medo. Quando eu olho para Deus, eu vejo o seu cuidado, o seu amor. E esse amor lança fora todo medo. Quando eu olho para Deus, eu vejo que Ele me ama tanto. Por que eu vou ter medo dessas coisas? Enfermidade é bom ou é ruim, irmão? É ruim. E se o crente morrer? Pastor, com essa enfermidade, se Deus levar ele, meu irmão, tem lugar melhor do que estar com Deus? Ainda que morra, viverá. Você não pode perder a sua fé. Não é a saúde do corpo que você não pode perder. Você não pode perder a sua fé naquele que nos dará um corpo glorificado, a qual não haverá mais doença, não haverá fome, não haverá choro, não haverá mais dificuldades. E precisamos abrir os nossos olhos para isso. Amém. Muita gente tem olho ruim, irmão. Me perdoe a expressão, olho mau. Não vê nada de bom nas coisas. Tudo é ruim. E eu olho e vejo Deus agindo em todas as coisas. Irmão Valério nem contou. Nesse ano difícil que começou no final de janeiro, com a esposa doente. Depois o filho doente. Andando de bicicleta mais de ano. Pegando porrada de carro de bicicleta. Ele nem contou que ele chegou de moto aí. Ele está de moto, irmão. Deus abençoou o irmão que ele está andando de quê, irmão? De motoca, não pedala mais. Daqui a pouco está buchudinho. No ano que nós ouvimos ele contar de dias de tenebrosos, Deus permaneceu com sua poderosa mão estendida, o guardando, o abençoando em todas as coisas. Agora, se ele enfiar os olhos no problema, a fé esmorece, o medo vem, a confiança vai embora, e ele não desfruta do sobrenatural de Deus. Sabe o que o medo nos impede? De jogar a rede para o outro lado, de tentar segundo a vontade de Deus, de fazer como Deus diz para mim fazer. O medo me impede a fazer isso.
O medo não deixa eu descer do barco. Por quê? Porque eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo da tempestade, eu tenho medo de trovão. É isso que o medo faz. E quando nós abrimos nossos olhos, como um olhar de profeta, diga aleluia. Quando eu abro os meus olhos com um olhar de profeta, o medo vai embora. O amor de Deus transborda na nossa vida de forma tão extraordinária que vivemos algo extraordinário de Deus. Sabe o que o texto termina dizendo aí, versículos seguintes? Não vamos ler texto de 2 Reis. Deus venceu a batalha. Eliseu não precisou nem lutar. Deus venceu e derrotou todos os inimigos de Eliseu. Porque Deus faz isso com os seus. Ele cuida de nós. Amém? Vamos orar. Fique de pé, por favor. Coloque a mão sobre os seus olhos. Saulo de Tarso, depois de ter um encontro com Deus, ficou cego 3 dias. Chacaralabás. Depois de 3 dias cego, Deus enviou Ananias. E quando Ananias orou por ele, sabe o que caiu? Sabe o que Deus restaurou? A visão. E aquele que perseguia a igreja passou a pregar, porque a sua visão foi mudada. Como nós precisamos mudar a nossa visão? Os nossos olhos precisam ser abertos para aquilo que é profético, para aquilo que é de Deus. Senhor, no nome de Jesus Cristo, que meus irmãos tenham suas visões proféticas abertas. Que todo olhar aprisionado nas dificuldades, que todo olhar aprisionado nas coisas naturais, sejam, Deus, mudadas, transformadas, e eles tenham um olhar de profeta, e eles abram a sua boca para declarar aquilo que a Bíblia diz: a minha casa serve ao Senhor, a minha casa permanecerá na presença de Deus, porque eu decido obedecer ao Senhor. Que os olhos espirituais sejam abertos, que a mente, o entendimento seja aberto, e que eles olhem como um profeta. Parece que está tudo destruído. Deus reconstrói, Deus faz tudo novo de novo. E eu não quero perder a minha visão daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode e daquilo que Ele vai fazer. E eu oro, Deus, no nome de Jesus, para que os olhos espirituais sejam abertos dessa igreja, para que os olhos proféticos sejam abertos dessa igreja, que eles enxerguem aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor vai fazer, que a luz da Tua palavra clareie, nos dando direção, Deus, nos levando a viver o extraordinário, a vivermos o sobrenatural, para a glória do nome de Jesus. Que seus olhos naturais sejam transformados em olhos espirituais, que você contemple as maravilhas de Deus, que todo natural seja moldado pelo espiritual, que a palavra de Deus guie a sua vida, independente daquilo que você está vendo, que você viva pela palavra profética de Deus ao seu coração. E se você decidir obedecer esse ano, toda a direção de Deus, você viverá o extraordinário do Senhor. O ano profético vai te surpreender, não por ser um ano qualquer, mas porque você está decidido a viver Ele, não segundo a sua visão natural, mas segundo a visão que Deus tem para esse ano, para essa igreja, para a sua célula, para a sua vida, para a sua família. E nós vamos orar. Se você puder ficar de joelhos, se você não pode se ajoelhar, não tem problema, fique sentadinho. Eu sei que você tem planos e sonhos para 2024, mas eu quero que Deus abra seus olhos para você contemplar quais os planos dele para a sua vida. O que Deus está te chamando a viver, o que Deus está te desafiando para 2024.
Pode aumentar a música um pouquinho? Apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor. Ouve as nossas orações, Pai. Cada sonho, cada projeto, cada pedido, Senhor. Dispensa o tempo perfeito para isso acontecer nas nossas vidas. Dispensa o tempo perfeito para isso acontecer nas nossas vidas. Que seja um tempo, Senhor, de prosperidade no meio de nós. Que seja um tempo de abundância, Senhor, no meio de nós. Que seja um tempo de realizações. Pessoalmente, familiarmente, como igreja, Senhor. Nós queremos viver os Teus sonhos. E diz que se nós confiarmos no Senhor, o Senhor realizaria os desejos do nosso coração. Por isso, nos aumenta a fé. Se temos caminhado somente pela vista natural, nos perdoa, Senhor. Se temos caminhado segundo nossos olhos, que só nos prendem nas dificuldades, nos perdoa, Senhor. Muda a nossa visão. Abre nossos olhos. Nos faz enxergar como um profeta. Um profeta que conhece Teu amor. Um profeta que conhece Tua bondade. Um profeta que conhece Teu poder, Senhor. Um profeta que conhece o Teu agir. Um profeta que não tem medo diante dos inimigos, dos desafios. Porque ele sabe e confia num Deus que pode todas as coisas. Que se levante profetas dessa igreja. Homens e mulheres com olhar profético. Que liberam a palavra profética de Deus. Que liberam a palavra que gera vida, que liberam a palavra que cria todas as coisas. Tudo veio existir através da Tua palavra, Senhor, e nós queremos ter em nossos lábios essa palavra profética. É essa palavra profética que gera vida, Senhor.
Arranca a murmuração dos nossos lábios e põe na nossa boca a palavra de vida eterna. Arranca a nossa visão distorcida do Senhor. Faz cair escamas de incredulidade. Faz cair escamas que nos afastam do relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. E nos faz enxergar o verdadeiro amor do Senhor. O amor que não tem medo de enfrentar desafios. O amor que não tem medo do sobrenatural. O amor que experimenta o extraordinário. De milagres acontecendo no meio dessas famílias, dessa igreja, Senhor. Homens e mulheres com as mãos de profetas, ungidas para curar, ungidas para libertar, ungidas para reconciliar. Em o nome de Jesus Cristo, Deus. E sua noiva prostrada diante do teu trono de graça e de misericórdia. E nós nos achegamos confiadamente por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Você pode ficar de pé, a gente encerrar. Eu quero convidar o Jonas com a Thaís. Quero convidar também meu filho, Murilo, a subir aqui. Podem subir aqui vocês três, por favor. Jonas, Thaís, Murilo. Irmão, nós vamos orar por esses três. Por esse casal e o Murilo também. O Murilo está indo para a escola de missões semana que vem. Quinta-feira o Murilo está indo para Paragominas fazer a escola de missões. Podem subir. Também na quinta-feira, saindo à noite, creio eu, em nome de Jesus. Sexta-feira começa a escola, a IFOL, a escola de formação de libertadores, a qual Jonas e Thaís também estão indo. E Deus tem colocado em nosso coração de ano que vem, em janeiro de 2025, nós mandarmos mais irmãos para a escola de missões. Nós vamos trabalhar um ano inteiro, irmãos, para a gente enviar 2, 3 irmãos para fazerem a escola de missões. É R$ 1.200, irmãos, para fazer a escola esse ano. R$ 1.200. A escola que o Jonas está indo fazer com a Thaís, 5.400. Um mês inteiro, irmãos. A escola do Murilo termina dia 28. Pretendemos ir buscá-lo lá em Paragominas no final da escola. Estamos querendo, se Deus nos permitir. E na terça-feira, dia 30, é a formatura do Jonas com a Thaís no Maranhão. Irmãos, nós estamos sendo chamados a sair do nosso comodismo. Amém. Ramon foi à escola de missões já faz uns anos. E eu lembro-me até, esses dias Deus me fez lembrar. A igreja foi convidada a tocar no aniversário da igreja, da cidade. Aí quando acabou o aniversário da cidade, o prefeito veio e deu uma oferta para a igreja, R$300. Eu peguei os R$300 e disse, toma Ramon, paga a escola de missões. Os irmãos ofertaram na vida do Jonas com a Thaís. Compraram o sorteio que teve hoje, os prêmios. Mas eles vão passar um mês fora, irmãos. Tanto eles quanto Murilo, um mês inteiro estudando, aprendendo. E o ano profético vai nos cobrar. Aleluia. Como igreja, ele vai nos cobrar. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar a vida deles. Quinta-feira já, bem provável, não estejam mais aqui no culto. Nós queremos fazer isso hoje. Meu bem, vem cá orar por eles. Você tem bênçãos em seu coração
Então despeje de lá para cá, ore por eles. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Jesus. Nós colocamos, Pai, a vida, Senhor, dos teus filhos diante do Senhor. O Senhor conhece, Pai, os seus corações, o seu íntimo, Jesus. Nós não conhecemos, mas o Senhor os conhece. O Senhor os tem chamado, o Senhor os tem separado, Jesus, para algo que vem, Senhor, do teu coração, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos teus filhos, Pai. Que o Senhor dê a eles um coração simples, um coração humilde, Jesus. Que o coração deles, Pai, possa estar aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Jesus. Usa, Senhor, os teus filhos da forma que o Senhor quer usar, Pai, da maneira que tu queres usar, Jesus. Eu abençoo, Senhor, a vida do Murilo, Pai. O teu filho tem entendido, Senhor, nesse tempo a tua vontade para a vida dele. Cumpre, Senhor, o teu querer nos seus dias, Pai. Nós abençoamos também, Senhor, Jonas e Thaís, Pai. Oramos pelos teus filhos. O Senhor sabe tudo aquilo que eles têm passado, tudo aquilo que eles têm, Senhor, enfrentado, Jesus. Mas eles têm depositado, Senhor, a fé, a confiança no Senhor. Oramos para que todas as coisas aconteçam como é a tua vontade, Jesus. Que o Senhor dê, Senhor, saúde, Pai, a Thaís. Nós cremos, Pai, que tudo acontecerá como é a tua vontade, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Nós cremos no milagre do Senhor sobre a vida, Senhor, da tua filha, Jesus. Porque nós confiamos no Senhor. Nós estamos em tuas mãos. A tua igreja está em tuas mãos, Senhor. E nós confiamos em ti, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, nessa noite pela vida e pelo coração dos teus filhos e oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Tem coragem de parar um mês da sua vida para estudar? Um mês inteiro, irmão, sem trabalhar. Um mês inteiro. Quando voltar, as contas estão lá esperando. As férias do Murilo. Quando voltar, tem faculdade. É um mês inteiro, irmãos. Um mês. Não é fácil. Tem gente que tem dificuldade de tirar um final de semana para ir para o encontro com Deus. Imagina um mês inteiro. Não é fácil. Mas Deus é poderoso para fazer. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado? Vamos orar, quero abençoar a sua vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Abençoa a tua igreja reunida nessa noite. Guarda, Senhor, guarda teu povo pelas estradas dessa cidade. Para aqueles que vão pegar a estrada mais longe. Que a tua poderosa mão os guie. Livrando, ó Pai, de todo acidente, de todo animal, de todo motorista desatento, embriagado, sonolento.